Programa de Desenvolvimento do Setor dos Transportes 2015. Angola 40 anos. Angola torna-se independente de Portugal a 11 de novembro de 1975. Neste mesmo ano, foi constituído o primeiro governo da República Popular de Angola, aprovado pelo Conselho da Revolução e promulgado pelo presidente António Agostinho Neto. Após a conquista da independência nacional em 1975, Angola passou por cerca de 3 décadas de conflito armado. Os longos anos de guerra por que o país atravessou acabaram por deixar marcas profundas de destruição e degradação em todo o país, nomeadamente nos hospitais, escolas, estradas e pontes, etc. O setor dos transportes foi bastante atingido nesse período de guerra e a maior parte dos seus meios e infraestruturas foram destruídos. Neste setor, as destruições provocadas pela guerra atingiram a quase totalidade do parque de veículos pesados, 80% do parque ferroviário e 20% do parque de aeronaves. A maior parte das estradas ficou inoperante e de cerca de 2.800 km de caminhos de ferro, apenas 12% continuou operacional. Deste modo, o Executivo colocou em marcha a Estratégia Nacional de Desenvolvimento dos Transportes em Angola para o período 2000-2015 e seu Plano Nacional de Desenvolvimento. Com o Programa de Recuperação de Rodovias destruídas durante o conflito armado, o Executivo terminou o ano de 2011 com cerca de 16.000 km de estradas pavimentadas e 300 km de arruamentos nas principais cidades do país. A estratégia comportava, dentre outras medidas, a construção de uma rede integrada de transportes, a sua interligação com a rede dos países membros da SADC. Em 2002 alcançamos a paz fruto da liderança e de uma estratégia sabiamente concebida pelo chefe de Estado, José Eduardo Santos. Hoje, o setor dos transportes é encarado de forma ainda mais abrangente, destacando 2 vertentes fundamentais: as infraestruturas de transportes, que definem as acessibilidades, e os serviços de transportes, que asseguram a mobilidade. Só a boa articulação entre essas 2 vertentes e a integração das respectivas políticas e medidas regulamentares podem criar as condições institucionais que favoreçam o desenvolvimento do setor e, assim, induzir novos patamares de desenvolvimento económico. No setor dos transportes, nestes últimos anos, foram reabilitados, modernizados, ampliados vários aeroportos e o número de passageiros transportados aumentou exponencialmente. Por exemplo, no período que antecedeu a independência nacional, isto é, de 1970 a 1974, segundo dados do Instituto Nacional de Estatística, foram transportados em Angola cerca de 14.962.052 passageiros nos subsetores ferroviário, marítimo e aéreo, sem contar o subsetor rodoviário. Com a paz, o país voltou a reerguer-se. Por exemplo, de 2006 a 2014 foram transportados 3.358.136.701 passageiros no setor dos transportes rodoviário, ferroviário e aéreo, e em 2014 com os transportes marítimos.
Ministério dos Transportes. O Ministério dos Transportes, abreviadamente designado por Mintrans, é o departamento ministerial que tem por missão propor a formulação, condução, execução e controlo da política do Executivo no domínio dos transportes. A Galeria dos Ministros dos Transportes. Manuel Pedro Pacavira, Ministro dos Transportes, de 1976 a 1979. Manuel Pedro Pacavira nasceu no dia 14 de outubro de 1939 no Gurungo Alto, província do Kwanza Norte. É licenciado em Ciências Sociais pela Universidade de Havana, Cuba. Dirigiu os portos e caminhos de ferro em 1976, estrutura que impulsionou o surgimento do Ministério dos Transportes e Comunicações. Foi Ministro dos Transportes de 1976 a 1979. Fernando Faustino Muteca, natural de Chipindo, província da Huila, nasceu no dia 1 de janeiro de 1944. Ministro dos Transportes de 1979 a 1983. Manuel Bernardo de Souza, nasceu em 1931 em Dalatando, província do Kwanza Norte, foi Ministro dos Transportes de 1983 a 1987. Carlos António Fernandes, nasceu em Luanda no dia 3 de dezembro de 1947. É engenheiro agrónomo e mestre em Economia Agrária e Sociologia Rural. Foi Ministro dos Transportes de 1987 a 1990. António Paulo Cassoma, nasceu no distrito do Rangel, em Luanda, aos 6 de junho de 1951. Tem o curso superior de Engenharia Eletromecânica. Foi Ministro dos Transportes de 1990 a 1992. André Luís Brandão, nasceu na comuna de Zunzo, município do Ambuim, província do Kwanza Sul, no dia 17 de outubro de 1953. É licenciado em Economia Nacional de Transportes pela Universidade de Martin Luther, na antiga República Democrática Alemã, também conhecida como Berlim Oriental. Foi Ministro dos Transportes de 1992 a 2008. Augusto da Silva Tomás, Ministro dos Transportes desde 2008. Nasceu em Cabinda aos 6 de outubro de 1957. Licenciou-se em Economia pela Faculdade de Economia da Universidade Agostinho Neto e é mestre em Economia do Desenvolvimento pelas Faculdades da Economia da Universidade Agostinho Neto e da Universidade de Coimbra, Portugal. Em abril de 2008, Augusto da Silva Tomás toma posse no cargo de Ministro dos Transportes. Na sua primeira intervenção à imprensa, na qualidade de Ministro dos Transportes, Augusto da Silva Tomás referiu que o momento é de ação. Penso que o momento não é de palavras, o momento é de ação. O tempo esvai-se, urge conhecer e diagnosticar a situação atual do setor e, posteriormente, apresentar a estratégia que irá nortear a nossa atividade. Todavia, a reabilitação e a modernização das infraestruturas de transportes rodoviários, ferroviários, aeronáuticos e marítimo-portuária, a construção de novas outras infraestruturas, o apetrechamento adequado e a modernização dos operadores dos diferentes modos de transportes, o desejável aparecimento e a entrada em funcionamento de novos operadores de transportes são todas elas questões essenciais que se aprendem com o desenvolvimento da mobilidade das pessoas e dos bens em todo o território nacional. A todas essas e outras ações passaram a ser uma aposta forte no Programa Estratégico e de Desenvolvimento do Setor dos Transportes.